Fala, investidor, tudo bom com você? Vamos aqui para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Gerdau, que reportaram resultado recentemente e parece que o mercado gostou bastante, pois as ações estão subindo bastante nos últimos dias. Então, nesse vídeo, eu vou analisar os resultados e também vou deixar a minha opinião, se vale a pena ou se não vale a pena investir em Gerdau. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu já vou logo te convidando para você se inscrever no canal, para você se tornar um investidor raiz e ao mesmo tempo para deixar a likezeira para dar uma força aqui pra gente, para o canal continuar crescendo e esse conteúdo chegar em mais pessoas. Agora, sem mais delongas, bora lá para análise. Eu tô gravando esse vídeo no dia 8 de novembro de 2024. Hoje o mercado já fechou, tá? Ela caiu um pouquinho. Se a gente pegar aí nos últimos 5 dias, olha que coisa linda, subindo aí 10%, né? Olha que pancada que deu aí a cotação, coisa linda, hein? Quem comprou e tá segurando. Inclusive é uma empresa que eu falei em outro vídeo, de repente eu deixo aqui no card ou na descrição, eu falei sobre ações que estão baratas, que na minha opinião era uma boa opção. Eu falei da Hold, né, que controla a Gerdau, mas no final das contas dá no mesmo você comprar a GGBR4 ou comprar a Goal 4, valeu? A Gerdau é uma empresa do setor de siderurgia e metalurgia, é uma grande empresa nesse setor, tá? Código de negociação GGBR3, GGBR4, então ela tem ações ordinárias e ações preferenciais. O free float total é de 59,5% das ações estão sendo negociadas na Bolsa de Valores. Todavia, se você for investir, a ação ordinária é um pouco mais difícil de você investir. Por quê? Porque olha só, o sócio majoritário, que é a metalúrgica Gerdau, a Goal, tem 97,5% das ações, ou seja, tem quase nada das ações com final 3 negociadas na Bolsa. Então, se você for investir, o ideal é realmente na 4, pois tem muito mais liquidez, você consegue movimentar um volume maior. Se você quiser utilizar opções também é mais fácil para você usar, na 3 você não vai conseguir. Então, minha recomendação aí, né, não tem muito para onde correr, é ir de GGBR4. Falando aqui dos destaques financeiros, geralmente quando eu pego para analisar commodity, eu gosto de comparar contra o período anterior. A maioria das empresas eu comparo contra o mesmo período do ano passado. É interessante fazer os dois comparativos, para falar a verdade, mas eu presto bastante atenção quando eu falo de commodity no período anterior. Por quê? Porque aqui a gente consegue ver para onde mais ou menos está variando aquela commodity, está entrando em um ciclo de alta, está entrando em um ciclo de baixa daquela commodity, você consegue ter um feeling maior do que você deve esperar para os próximos resultados e ver se a empresa está entrando em uma crescente ou entrando em um ciclo mais complicado, porque commodity não tem jeito, são empresas cíclicas, tá? Você tem que estar ciente disso se você for investir. Então repara que as vendas aumentaram um pouco, a receita também acompanhou, aumentou um pouquinho mais. Quando a gente pega aqui o EBITDA ajustado, eu já vejo uma melhora boa, ó. Saiu de 2,6 para 3 bilhões, um crescimento de quase 15%, e o mais importante nesse tipo de empresa é olhar o EBITDA, tá? E o lucro líquido ajustado saiu de 949 milhões para 1,4 bilhão, um crescimento de 51,4%. Então veio uma bela porradinha aqui olhando para o lucro, olhando para o EBITDA também foi bom, e o que me chama a atenção também positivamente é a margem. Repara que a margem saiu de 15,8 para 17,3. Ela não vendeu tanto a mais, mas ela conseguiu ficar mais eficiente, conseguiu margens melhores, e isso refletiu no EBITDA e também na melhora no lucro. Se compararmos contra o mesmo período do ano passado, repara que as vendas saiu aqui de 2,7 para 2,8, teve uma melhora aqui nas vendas, a receita não melhorou tanto, a receita ficou mais ou menos de lado, o EBITDA caiu 10%, né, e o lucro líquido ajustado caiu 11%. No ano passado o cenário estava mais favorável, vale ressaltar, né, que ele entrou em um ciclo de baixa, ele teve um ciclo de alta muito forte, lá para 2021, 2022, e depois veio regredindo, muito disso devido à China, que socou aço no mercado, está vendendo aço às vezes até abaixo do custo de produção, e aí, né, o Brasil acaba importando muito aço. A Gerdau tem uma operação forte aqui no Brasil, isso impacta a operação Brasil, ela também tem operação lá na América do Norte, o que é uma vantagem competitiva, né, que ajuda a empresa a ser mais resiliente nesse tipo de cenário, mas o Brasil veio sofrendo e agora parece que aos poucos vem estabilizando esse preço e aos poucos também ela vem conseguindo aumentar a margem e melhorar os resultados.
Então eu diria que mesmo apresentando uma piora se comparado contra o mesmo período do ano passado, eu gostei do resultado, tá? Para mim foi um bom resultado, porque a gente consegue ver que ela vem apresentando uma melhora se comparado ao trimestre anterior. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Gerdau. Eu sempre digo que não tem regra fixa com base em nenhum indicador, mas aqui eu passo um parâmetro e eu também sempre trago os indicadores mais adequados para aquela empresa que eu estou analisando. É bom ressaltar que nós não analisamos todo tipo de empresa do mesmo jeito, não tem uma regrinha, né? Aquele negócio exato ali não, tá? Então, e aqui eu trago o que é mais interessante para cada empresa. Antes de abrir esses indicadores, eu tenho uma ótima notícia para você que gosta de economizar e ao mesmo tempo quer acelerar os resultados da sua carteira de investimentos para você atingir os seus objetivos mais rápido. Durante todo esse mês de novembro, eu estou fazendo uma campanha de Black Friday com desconto em todos os meus planos de consultoria. Então esse é o melhor momento para você economizar e se tornar o investidor raiz. Geralmente eu não costumo fazer nenhuma campanha de Black Friday, mas esse ano eu resolvi dar um desconto aí, dar uma colher de chá para vocês que me acompanham aqui no canal. Então não perde essa oportunidade, tá? Clica aí no primeiro link, vai estar na descrição desse vídeo. Entra em contato com a minha equipe, lá eles vão te explicar melhor como funciona e dentro dessa consultoria você vai ter uma carteira personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então se você tem interesse, clica agora mesmo e entra em contato com a minha equipe no WhatsApp. Então vamos lá, cotação do dia 5/11 estava R$ 18,21, valor de mercado aproximadamente 38 bilhões, então é uma empresa que já tem um porte médio na nossa bolsa, né? Não é qualquer empresa, não é uma empresa pequenininha, empresa que já tem um porte relevante. Dívida líquida de 0,4, isso aqui é uma dívida baixa, tá? Eu considero uma dívida equilibrada, até 3 vezes EBITDA, é uma dívida equilibrada, é uma dívida que a empresa consegue sim gerar caixa para ela pagar esse endividamento. Isso também depende muito do setor, tá? Tem setores que dá para ter uma dívida até mais alta, 4 ou 5 vezes, mas eu gosto de trabalhar bastante com 3 vezes. No momento aqui, Gerdau está com uma dívida bem tranquilinha, então você não precisa se preocupar. Dividend yield de 4,8%, é um dividendo um pouco abaixo do que eu gosto. Geralmente, quando eu vou investir pensando em dividendos, eu gosto de receber 6% ou mais, mas vale ressaltar que ela tem espaço para pagar muito mais dividendos, tá? Então não fica preocupado com esse dividendo de 4,8% não, que ela tem capacidade de pagar bem mais nesse preço aqui, perto dos R$18. O ROI de 9% é um ROI um pouco abaixo do que eu gosto. Geralmente eu gosto de uma rentabilidade de pelo menos 10%. Quanto mais elevada essa rentabilidade, melhor. Esse indicador ele mostra quanto de lucro a empresa dá frente ao patrimônio que ela tem. Então, quanto maior esse indicador, maior o retorno que a empresa consegue gerar com o capital que é investido nela. Geralmente aí pelo menos 10% de ROI, no momento está um pouquinho abaixo, mas não vou falar que é um ROI péssimo, tá? Está um pouco abaixo do que eu gosto, mas é um ROI aceitável. Margem líquida de 7,5%. É uma margem abaixo do que eu gosto. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em margem. Empresas com margens altas constantemente mostram que tem algum tipo de vantagem competitiva, que é um setor onde a concorrência não é tão alta, mas aí no caso da Gerdau ela não tem essas características, né? Nem a margem, nem o ROI. Não tá horrível, mas também não é aquele, nossa, que ROI, que margem top, não é. Falando de preço, EV/EBITDA está negociando 4 vezes o EBITDA, tá? Olhando para esse indicador, tá assim bem atrativa, tá? Eu considero mais ou menos de 8 a 10 vezes EBITDA, um múltiplo de preço interessante, tá? Onde a empresa não vai estar nem cara, nem barata, um preço ok. Quanto mais abaixo, mais as ações podem estar baratas, quanto mais acima, mais as ações podem estar caras. Vale ressaltar também que nós precisamos analisar o crescimento da empresa. Outro indicador de preço que eu estou trazendo aqui é o PVP. Ela está negociada 0,69. Esse indicador mostra o preço frente ao patrimônio. Então, olhando para esse indicador, também mostra que ela está barata. Por quê? Porque 0,69 quer dizer que na bolsa hoje, ela vale menos, ela vale o equivalente a 69% de todo o patrimônio que aquela empresa tem. Então, aqui a gente consegue ver que só olhando frente ao patrimônio tem sim também um belo desconto. Tanto frente ao lucro operacional, quanto frente também ao patrimônio, ela está atrativa. Então, fica de olho aí, hein? Olhando aqui o histórico de lucros proventos, deu alguns prejuízos, depois lucro, aí o lucro cai, aí o lucro explode. Como eu falei, pegou um ciclo muito bom em 2021 e 2022, que a commodity estava bem valorizada. Aí ela ganha muito dinheiro. E aí esse ciclo também não fica para sempre, vem o ciclo de correção,
o resultado piora, a cotação cai, mas repara que agora aos poucos vem estabilizando esse lucro, inclusive eu te mostrei que no trimestre atual o lucro cresceu frente ao trimestre anterior, então aos poucos o lucro vem estabilizando e está em um patamar bem superior ao que era antes da pandemia, isso aqui é bom, e repare que o dividendo que está em verde diminuiu bastante, então ela está distribuindo ali mais ou menos metade. Tem espaço para ela pagar mais, ela pode sim te entregar um dividend yield bem maior nesse preço atual. E o lucro voltando a crescer, aí é só alegria, aí a cotação tem um alto potencial aí de também entregar uma valorização. Falando de história de cotações, é aquilo, né? Aqui, ó, sai de 59 centavos, 2001, chegou a bater quase 20 reais, olha só quem comprou e segurou, rachou de ganhar dinheiro, né? E aí vê o ciclo ruim, o que acontece? Sai de 20, vai lá para 2 reais. Aí o ciclo bom, sai de 2, vai para 20. Então, esse tipo de empresa é aquele tipo de emprego que se você não souber o que você está fazendo, é aquilo que um dia você está rico, outro dia você está pobre. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Aí o que você vai fazer? Você vai comprar na alta e vender na baixa. Então toma cuidado, tá? Não é aquele tipo de empresa dos mais simples para você investir, não. É um ativo que você tem que saber o que está fazendo. Se não tem as manhas, não entra não. Bom, agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Gerdau desde 2015, teu consolidado nos últimos 12 meses. Você que está acompanhando aqui até agora, está gostando desse conteúdo? Deixa likezinho, às vezes você esqueceu, é importante que você deixe o like para a gente continuar crescendo. Aproveita para me seguir lá no Instagram, tô deixando um arroba aqui na descrição do vídeo, por lá eu vou postar vários conteúdos para te ajudar a investir melhor, você vai ter um contato mais próximo comigo, então aproveita para seguir por lá também, valeu? Então vamos lá, receita de 43 para 64 bilhões, aumentou bastante, o EBITDA que estava negativo agora está em 10 bilhões, o lucro líquido que era prejuízo agora em 4,8, então repare que a longo prazo ela melhorou bastante, principalmente de 2019 para frente, olha só, o EBITDA dela, o tanto que aumentou, né, ela vem uma crescente muito boa no EBITDA até 2021, vale ressaltar que ano 2021 e 2022 foram anos dourados, né, olha que a margem EBITDA, ela não é comum essa margem de 30, 25%, só por aqui se você bate o olho, você já consegue entender que é algo que você precisa prestar atenção, que é algo que não vai ficar sempre desse jeito, não é sempre que a commodity vai ficar em alta, a empresa vai ter uma margem extremamente alta e vai gerar caixa, valorizar, pagar muito dividendo. Tem que tomar cuidado, porque é cíclico, né? Commodity é cíclico. Então, o que veio acontecendo? A margem veio estabilizando, agora 16%, repara que já é uma margem parecida com o que ela tinha ali mais ou menos em 2018 a 2020. Então, ou seja, está um cenário mais realista, né? A margem líquida a gente não precisa preocupar tanto, mas repara também que teve bastante distorção. A dívida está bem equilibrada, a empresa vem gerando bastante caixa, olha só, isso aqui é bom, tá? Ela vem aumentando os investimentos nos últimos anos, mas o fluxo de caixa operacional dela também aumentou bastante, isso aqui é bom, olha o tanto de caixa livre que ela está gerando. Caixa livre, a empresa consegue pagar mais dividendos, recomprar ações, consegue investir para ela crescer mais, então isso aqui é ótimo. E aí, qual é a minha opinião, né, sobre a Gerdau? Bom, na minha visão, o que está acontecendo? Repara que ela está estabilizando, né? O EBITDA está estabilizando, apesar de estar piorando, né? Repara que é metade do de 2022, mas você não pode ficar sonhando com o resultado de 2021 e 2022. Cenário realista, tá? Um cenário bem realista agora, ó, a margem está uma margem mais equilibrada, o lucro e o EBITDA voltaram a crescer e hoje eu vejo ela em uma cotação bem interessante frente a esses resultados que ela vem apresentando. Então, para mim, é um ativo, se você quer aumentar um pouco mais o risco da sua carteira, pensando em mais dividendos, pensando em capturar uma boa valorização, é um ativo que vale a pena você ficar de olho. Outro ponto positivo, além do preço, é a questão que ela tem uma dívida equilibrada. Eu geralmente evito pegar uma empresa que tem as duas coisas ao mesmo tempo, margem apertada e dívida alta. É a receita perfeita para dar problema. Então, no caso da Gerdau, ela tem sim uma margem apertada, não vou falar que é uma margem péssima, mas é uma margem apertada, mas ela tem uma dívida bem controlada. Então, isso aqui já dá mais tranquilidade para a empresa passar por aquele momento mais difícil, sem ter que ficar tomando mais dívida, emitindo ações, etc. E uma hora ou outra vem uma melhora no ciclo. Na hora que vem a melhora, se você compra em um bom momento, compra barato, o que vai acontecer? Ela vai gerar muito caixa, a cotação vai valorizar, vai pagar muito dividendo, e aí é aquela alegria toda. Então, é um ativo que não é dos mais simples, tá? Não é a minha commodity preferida, o aço, mas eu vejo a Gerdau como uma ótima empresa dentro do setor que ela atua, o momento está bem favorável.
E por último, só para a gente concluir aqui, o governo do amor, ele está tarifando importação de aço, tá? Essa tarifa ajuda a proteger a operação interna, né? A operação aqui do Brasil, da Gerdau. Isso aqui é positivo para a empresa e ajuda ela a conseguir ficar mais competitiva. Então, tudo isso ajuda, é um cenário que, na minha visão, vem se desenhando aí positivamente para Gerdau, beleza? Então essa é a minha opinião, espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!